Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o plot twist da Odete Roitman, cara. Olha só, parece que o público tá gostando da Odete Roitman. Cara, que coisa impressionante. Será que a gente está vendo um novo efeito Tropa de Elite aqui acontecer, né? Porque, deixa eu lembrar para vocês, para quem assistiu a novela Vale Tudo lá em 1980, a Odete Roitman era uma vilã, ela era aquela mulher desprezível, que tratava todo mundo mal, que falava mal de todo mundo. Era o arquétipo da vilã, né? E ela acabava sendo morta, e boa parte da trama é justamente descobrir quem é que matou a Odete Roitman. Todo mundo queria matar a Odete, todo mundo tinha motivo para matar a Odete Roitman, né? Então, esse era o negócio. Só que o que aconteceu? Nessa versão agora que eles estão fazendo da Vale Tudo, eles fizeram uma Odete Roitman bolsonarista. Fizeram uma Odete Roitman bolsonarista. Mas olha só, ela ainda não chegou no ponto em que ela vira bolsonarista, tá? Porque em determinado momento ela fala abertamente que ela é de direita e coisa e tal, conservadora. Ainda não chegou nesse ponto. Ainda estamos num ponto antes dela se declarar bolsonarista aqui na novela. Só que ela tá conquistando o público. O pessoal tá achando certo, porque ela tá espinafrando o filho dela, que é um filhinho de rico, que não quer nada com trabalho e coisa e tal, e que vai pedalar e depois vai surfar e não sei o que lá. E ela tá espinafrando o cara e o pessoal tá gostando. Olha só, efeito Tropa de Elite. Vamos entender esse caso aqui, mas eu quero fazer uma ressalva nessa parada, tá? Essa notícia foi sugerida por Kikaki Kikaka Quer, urologista libertário dos furos do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Odete Roitman vira o jogo e conquista o público no remake de Vale Tudo. Quem imaginaria isso? A Odete Roitman, que era uma vilã, que era um ser desprezível em 1980, agora foi reimaginado pela Globo como pior, porque a Globo, ela quer lacrar nessa novela, né? Ela tá botando uma Odete Roitman ainda pior, porque ela quer dizer que a Odete Roitman é bolsonarista. E, no entanto, o público tá gostando da Odete Roitman, que ó, diz aqui a Carla Bittencourt aqui na coluna do Léo Dias, dizendo aqui, ó. Ela é autoritária, calculista, fria, está longe de ser uma mãe carinhosa ou uma empresária afetuosa. Ainda assim, Odete Roitman, vivida pela Débora Bloch, começa a conquistar o público do remake de Vale Tudo. Não é pela vilania, mas por sua lógica implacável. O ponto de virada veio numa cena aparentemente simples. Odete dá uma lição de moral no filho Afonso, Humberto Carrão, que chega em casa depois de pedalar de madrugada e avisa que está indo pegar onda. Eu não lembro, cara, já faz muito tempo essa novela. Eu lembro que eu assisti essa novela. Lá em 1980 eu assisti essa porra dessa novela. Todo mundo assistia novela no Brasil naquela época, cara. Então eu lembro que eu assisti essa novela naquela época, mas, porra, não vou lembrar mais de como é que era o coisa. Eu não lembro se tinha essa briga dela com o filho dela naquela época, mas de qualquer forma, naquela época, isso soou um absurdo. Ela brigar com o filho dela só porque o filho tá pedalando de noite e depois foi surfar. O que, que tem de mais nisso, né? E aí, ó, ele chega em casa depois de pedalar a madrugada toda e avisa que está indo pegar onda, né? Odete o recebe com ironia e reprovação, incomodada com o fato de que um dos seus herdeiros leva uma vida que mais parece um sabático eterno, que não faz nada. Eu amo esse tipo de agenda livre e dispara em tom seco, ou seja, ela ainda é sarcástica e irônica com o filho na resposta. O pessoal adorou. O pessoal tá gostando pra caramba aqui, ó. A fala viralizou nas redes. Não porque foi cruel, mas porque foi real. Tanto os filhos de família rica retratados como jovens inofensivos e encantadores, o Afonso surge como símbolo de uma geração de herdeiros que confunde privilégio com carreira, ou seja, que não quer porcaria com nada, né? E o público passou a ver na vilã algo além da maldade, uma mulher que cobra a responsabilidade de quem vive aos custos no poder dela. Bom, isso é muito irônico, cara. Isso é muito irônico porque a Rede Globo queria fazê-la muito má para justamente botá-la como bolsonarista, que já tá escrito no roteiro que vem aqui pela frente, que ela vai se declarar como bolsonarista, se declarar como de direita, tá? Isso é outra coisa muito engraçada, né? A Rede Globo tá ajudando o Bolsonaro ao dizer que todo mundo de direita é bolsonarista. Mas beleza, não tem problema não. Aqui, ó, aqui, eu já falei sobre isso outro dia, né? Que ela estão preparando essa virada nela, mas a virada não começou ainda. Por enquanto, ela só entrou na trama, já tá, né? Ela é vilã, então é uma pessoa ruim, é uma pessoa detestar e coisa e tal, e o público tá gostando dela. Aí lembra o efeito do Tropa de Elite.
Eu não sei se vocês sabem, mas o Tropa de Elite, o Capitão Nascimento era para ser o vilão do Tropa de Elite. Né? Você gostou do Capitão Nascimento? Seu fascista, bolsonarista, nazista, de direita, conservadora, religiosa, não pode gostar do Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento é do mal, ele bate nos traficantes, ele bate no pessoal, ele bate em todo mundo, ele tortura o pessoal na favela, não pode, né? Só que o que aconteceu com a Tropa de Elite, né? É o que eu falo para vocês, bicho. Existe um descasamento entre o que a bolha progressista do Leblon pensa sobre o povo brasileiro, o que o povo brasileiro pensa. É um descasamento tão grande que chega a ser engraçado, né? O pessoal escreveu a coisa, não, porque o Capitão Nascimento é um vilão, ele tá indo lá, tá torturando o pobrezinho do traficante, cara, o traficante tá ali, tadinho, só querendo traficar a maconhazinha dele ali. E aí vai o Capitão Nascimento e bota um saco de coisa. O público é isso daí, tortura mais o traficante, é isso daí. O público adorou, o Capitão Nascimento virou um herói nacional. A ponto que eles tentaram fazer o Tropa de Elite 2 para explicar que não é bem assim. O Capitão Nascimento é do mal, tá vendo? O cara do bem era para ser aquele. É um deputado que na verdade é o Freixo, tá? A história do Tropa de Elite, né, era para ser do lado do Freixo. Ele era o Freixo que era para ser o herói da história, né? Eu não lembro qual nome que foi que tinha o deputado que aparecia no Tropa de Elite 2, que era para ele ser o herói da parada, né? Só que o público brasileiro, a distância entre o que pensa o pessoal progressista do Leblon e o que pensa o público brasileiro em geral, a população brasileira em geral, está tão distante que eles não conseguem nem falar um com o outro. Um não conversa, o outro não entende. Como assim? O Capitão Nascimento não é um vilão? Tá acontecendo a mesma coisa com a Odete Roitman. Pô, peraí, porque a Odete Roitman mandou o filho trabalhar. Caraca, tem que mandar mesmo, porra. Não sei que essa geração Z que não faz porra nenhuma. Tem que botar pra trabalhar mesmo, não sei o que lá. Que, ó. A Odete Roitman vira o jogo e conquista o público. O pessoal tá se amarrando nessa história aqui, né? Muito engraçado isso. Agora, tem que prestar atenção, tomar cuidado com isso. Por quê? Porque no Tropa de Elite, né, o pessoal fez o filme e o efeito veio depois. Eles tentaram consertar com Tropa de Elite 2, não conseguiram e deixaram por isso mesmo, pararam por aí. Numa novela, a Rede Globo pode corrigir essas coisas com o tempo, então tem que tomar cuidado, porque o pessoal que está gostando da Odete Roitman, a Rede Globo, estão gostando, não pode gostar da Odete Roitman, a Odete Roitman é o bolsonarismo, a gente quer criticar a Odete Roitman, não queremos que você goste da Odete Roitman, né? Então, assim, pode ser que eles corrijam o rumo ao longo do caminho, lembra, né? A novela é um negócio que vai durar, sei lá, quantos anos que dura uma novela, não sei como é que está funcionando isso hoje, mas vai durar um monte de capítulos, ainda está sendo escrita ainda, né? Apesar de que a gente já sabe a trama geral dela, mas ela está sendo alterada e coisa e tal. Então, assim, corre o risco de, se o pessoal gostar muito da Odete Roitman, o pessoal lá, o autor da novela, começar a sacanear a Odete Roitman, botar ela mais má ainda, fazendo mais sacanagem ainda, o que vai ser engraçado se ele começar a fazer muito isso e o pessoal continuar gostando dela, né? Mas enfim, aí é outra história. Eu acho que é arriscado isso do pessoal botar as fichas na Odete Roitman, porque, de novo, ela foi escrita para ser uma vilã, ela foi escrita para ser uma coisa ruim, né? Agora, olha que coisa curiosa aqui. Vale Tudo marca pior audiência semanal com a entrada do Odete Roitman e liga alerta na Globo. O pessoal da Globo não gostou, o pessoal que assiste a Globo não gostou da Odete Roitman e passou a não assistir a Vale Tudo. Aí que eu falo para vocês que é o problema que a Rede Globo tem. Muita gente acha que a Rede Globo está perdendo audiência porque está lacrando. E eu sempre falo para vocês, eu acho que é o contrário. A Rede Globo perdeu audiência, por quê? Porque tem concorrência. Pô, agora tem o YouTube, tem o Netflix, tem o Amazon Prime. Não foi por demérito da Globo. Não é que a Globo tenha feito alguma coisa errada e perdeu audiência. Não, ela perdeu audiência porque o mundo mudou. O mundo agora tem um monte de opções. E a verdade é que cada pessoa só tem 24 horas do dia livres, então é a chamada economia da atenção, né, que a gente está vivendo agora. No momento que você está me assistindo aqui, você não está fazendo outras coisas, não está assistindo outras pessoas. Ninguém consegue assistir muita coisa ao mesmo tempo. Então, ou seja, a economia da atenção é isso. Quanto mais atenção você consegue conquistar no público, melhor. Houve uma época que a Rede Globo detinha o monopólio da atenção do pessoal do brasileiro, né, no horário nobre da televisão. Hoje em dia não tem mais isso, tem gente vendo Netflix, tem gente vendo YouTube, tem gente vendo Amazon Prime, enfim, um monte de coisa, né? E aí, ou seja, a Rede Globo viu o espaço dela encolher. Com o espaço dela encolhendo, ela teve que focar naquilo que o pessoal ainda gostava da Globo, que era justamente a lacração. Aí ela acabou caindo na lacração para tentar reter pelo menos uma parte do pessoal ali, né?
E aí o que acontece? O fato é que o público da Rede Globo hoje é o público progressista, é o público de extrema esquerda, não tem outro público. Por exemplo, você que é bolsonarista igual eu, né? Você olha isso aqui, que a Odete Roitman virou o público, conquistou o público. Você vai ver Vale Tudo? Eu não vou. Eu sei que você não vai também, ninguém vai ver Vale Tudo por causa disso, né? Você achou engraçado, eu achei engraçado, você achou engraçado, mas ninguém vai ver Vale Tudo por conta disso, porque, porra, para com isso, né? Ver a Rede Globo, que decadência é isso, né? Mas o pessoal da esquerda, né, tá vendo Vale Tudo. E aí viu esse negócio e começou a gostar do Odete Roitman e não gostou, pô, não gostou de gostar da Odete Roitman. Não pode, ela é uma vilã bolsonarista e coisa e tal, né? Eu vou dar uma dica pro pessoal da Rede Globo. Olha só, não sou escritor de novela, não. O Manuel Carlos, não é o cara que tá escrevendo a novela? Ó, a dica que eu dou pra você, faz ela chutar cachorro, chutar gatinho, aí é vilã de verdade. Chutou cachorro, aí pronto, aí acabou, cara. Aí é vilã de verdade, ninguém gosta disso, né? Manuel Dias. Manuel Dias é o cara que tá escrevendo a novela. Vai ter que fazer um negócio desse tipo para poder fazer ela realmente ficar muito ruim, porque hoje em dia as pessoas estão pensando, né? Se no passado uma mãe que criticava o filho bastava para parecer uma vilã, hoje em dia o pessoal fala, na verdade a mulher tá certa, né? O filho também que coçando o saco mesmo, né? Que negócio aí, né? Ou seja, as coisas não são mais aquele preto no branco que era no passado, né? Então vão ter que chutar cachorrinho, porque chutar cachorrinho aí é preto no branco, não tem para. Ninguém gosta de quem chuta cachorrinho. Vão ter que fazer um negócio desse para fazer a Odete Roitman virar vilã de verdade. Chega a ser muito engraçado isso, cara. É o efeito Tropa de Elite. Ó. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere